Ele era um milionário acostumado a controlar tudo. Negócios, contratos, pessoas, horários, nada fugia do planejamento de Eduardo Nogueira. Aos 39 anos, ele já tinha mais dinheiro do que precisava e menos tempo do que gostaria. Ainda assim, naquela tarde, decidiu quebrar a própria regra. Cancelou reuniões, ignorou ligações, saiu mais cedo do escritório. No banco do passageiro repousava um buquê exagerado de rosas vermelhas. 40 flores perfeitas, escolhidas uma a uma. Não era romantismo exagerado, era simbolismo. 4 anos de relacionamento com Helena, a mulher que ele pretendia pedir em casamento naquela mesma noite. O plano era simples: chegar antes, surpreendê-la, jantar à luz de velas, fazer o pedido com calma. Tudo ensaiado mentalmente dezenas de vezes. A mansão apareceu no final da alameda, silenciosa como sempre. Grande, imponente, bonita e estranhamente fria. Eduardo estacionou, pegou as flores e atravessou o portão de ferro com um leve sorriso no rosto. Foi quando ouviu o grito. Não era um grito comum. Não era discussão doméstica. Era raiva pura. O som veio do jardim lateral. Eduardo parou no meio do caminho. O sorriso morreu ali mesmo. Um incômodo estranho subiu pelo peito, como um alerta que ele não soube explicar. Então ouviu outro barulho. Algo pesado sendo arremessado no chão, seguido de uma voz feminina alterada. Você acha que isso é trabalho bem feito? O coração dele acelerou. Caminhou rápido, contornando a lateral da casa, sentindo o ar ficar mais pesado a cada passo. Quando virou a esquina do jardim, o tempo pareceu desacelerar. A cena ficou gravada na memória dele para sempre. Helena estava em pé, o rosto vermelho, os cabelos desgrenhados, segurando um vaso grande de cerâmica. À frente dela, ajoelhada no chão de pedra fria, estava Sofia, a empregada da casa. Sofia tentava proteger o rosto, enquanto Helena jogava terra na direção dela, como se quisesse humilhá-la até o último limite. "Olha a sujeira que você fez, sua inútil!" gritava Helena. A jovem encolhia os ombros, suja de terra, o uniforme preto completamente manchado, os olhos cheios de lágrimas, a voz quase inexistente. Eu só estava regando as plantas, dona Helena." Eduardo sentiu os dedos perderem força. O buquê caiu. As flores se espalharam pelo chão claro do jardim, pétalas vermelhas, contrastando com a pedra branca, como se algo tivesse sido quebrado ali. Algo definitivo. "O que está acontecendo aqui?" A voz dele ecoou firme, cortando o ar. As duas se viraram ao mesmo tempo. Por um segundo, Helena ficou pálida. Largou o vaso no chão e tentou ajeitar o cabelo como se pudesse apagar o que acabara de acontecer. Sofia permaneceu ajoelhada, tremendo. "Eduardo!" Helena forçou um sorriso que não combinava com o olhar. "Eu achei que você só voltaria à noite. O que faz em casa tão cedo?" Ele não respondeu de imediato. Caminhou até Sofia e estendeu a mão. "Levanta." Ela hesitou, assustada. Depois aceitou a ajuda, com as mãos sujas de terra e o corpo trêmulo. "Quer me explicar isso?" Eduardo perguntou, agora encarando Helena. "Essa menina é um problema." Ela respondeu rápido, cruzando os braços. Molhou a entrada da sala inteira. Eu quase escorreguei. Eduardo respirou fundo. "E por isso você resolveu jogar terra nela? Você não vive aqui o dia inteiro." Helena rebateu, a voz subindo novamente. "Não vê o trabalho mal feito, os erros, a bagunça? Eu só perdi a paciência." Sofia baixou os olhos. "Desculpa, Sr. Eduardo. Eu não queria causar problema." Ele olhou para ela, depois para Helena, depois para as flores no chão. Naquele instante, algo ficou muito claro. Não era um problema pontual. Não era estresse. Era caráter. "Sofia", disse ele com a voz controlada, "você pode ir descansar. Tire o resto do dia de folga." Ela arregalou os olhos. "Tem certeza?" "Absoluta."
Sofia fez um pequeno aceno com a cabeça e saiu rapidamente, como quem foge antes que o chão volte a desabar. Assim que ela desapareceu, Helena soltou uma risada seca. Você ficou louco? Vai defender a empregada agora? Eduardo colocou as mãos nos bolsos. Sentiu a pequena caixa ali dentro pesar como nunca. Não é sobre ela, respondeu, olhando nos olhos da mulher com quem planejava se casar. É sobre você. Helena deu um passo à frente. Você está exagerando. Foi só um momento de estresse. Eduardo balançou a cabeça devagar. Não. Foi um momento de verdade. Ele tirou a caixa do bolso, abriu. E naquele exato segundo, tudo mudou. A caixa ficou aberta por alguns segundos entre eles. O colar de diamantes refletia a luz do fim de tarde, frio, impecável, caro demais para aquele momento. Helena levou a mão à boca num gesto automático, os olhos brilhando, não de emoção, mas de expectativa. O que é isso? Perguntou a voz subitamente mais suave. Eduardo fechou a caixa devagar. O som seco do encaixe ecoou mais alto do que deveria. Era para ser um pedido de casamento, ele disse. Hoje. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. Helena arregalou os olhos, avançando um passo. Você está brincando comigo? Não. Então, por que está fechando isso? Eduardo respirou fundo. Sentia o coração bater forte, mas, pela primeira vez em muito tempo, a mente estava clara. Porque eu não posso pedir alguém em casamento depois do que vi hoje. O rosto de Helena se transformou num piscar de olhos. A surpresa deu lugar à irritação. Você vai jogar fora 4 anos por causa de uma funcionária? Não, ele respondeu firme. Eu vou recusar um casamento por causa do que você mostrou ser quando acha que ninguém está olhando. Helena riu nervosa. Eduardo, você está sendo ridículo. Eu só estava estressada. Você sabe como eu fico quando as coisas saem do controle. E você acha normal perder o controle desse jeito? Ele rebateu. Humilhar alguém que depende desse trabalho para viver? Ela cruzou os braços. Você não entende o peso que eu carrego aqui. Essa casa é enorme. Eu administro tudo sozinha enquanto você vive viajando. Eduardo sentiu a mandíbula travar. Sozinha? Perguntou. Eu pago todos os funcionários. Pago essa casa. Pago seu cartão de crédito, suas viagens, suas roupas, tudo. E nunca usei isso contra você. Até agora. Helena empalideceu. Então é isso? Ela disparou. Vai jogar dinheiro na minha cara agora? Não, estou jogando realidade. Ela deu 2 passos na direção dele. Você acha que eu sou o quê? Só mais uma funcionária descartável? Eduardo guardou a caixa no bolso. Não, mas também não é dona das pessoas que trabalham aqui. Helena passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro. Você está exagerando. Eu pedi desculpa mentalmente. Aquela menina é sensível demais. Sensível demais? Eduardo respondeu, a voz agora mais dura. Ela estava ajoelhada no chão, Helena. O silêncio voltou a se espalhar. Isso não pode acabar assim, Helena disse, mudando o tom. A gente se ama. Eu larguei tudo por você. Eduardo a encarou. Você largou o quê exatamente? Ela abriu a boca, mas não respondeu. Helena, ele continuou, você nunca trabalhou um dia desde que nos conhecemos. E isso nunca foi um problema para mim. O problema é você achar que isso te coloca acima de alguém. Ela começou a chorar. Não era um choro calmo, era desesperado, barulhento. Você vai acabar com tudo por causa de uma empregada. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Não é por causa dela, repetiu. É por mim. E pelo tipo de homem que eu quero ser daqui para frente. Helena tentou segurar o braço dele. Por favor, não faz isso agora. Vamos conversar com calma. Eduardo se afastou. Já conversamos o suficiente.
Ele virou de costas e entrou na mansão, deixando Helena sozinha no jardim. Dentro da casa, tudo parecia fora do lugar. Eduardo subiu as escadas com passos firmes, sentindo um misto de alívio e tristeza apertar o peito. Entrou no quarto que dividiam e abriu o armário. Começou a tirar as malas. Helena entrou logo atrás, ofegante. "O que você está fazendo?" perguntou a voz fina. "Você está me expulsando. Estou encerrando nosso relacionamento." Ele respondeu sem parar. "Você vai ficar no quarto de hóspedes por enquanto." Ela riu, incrédula. "Você enlouqueceu." Eduardo fechou a primeira mala. "Eu vou transferir 50 mil reais para sua conta. Tempo suficiente para você se organizar e sair da casa em uma semana." Helena arregalou os olhos. "Uma semana? Você não pode fazer isso comigo." "Posso, e estou fazendo." Ela pegou um porta-retratos da cômoda e arremessou contra a parede. O vidro estilhaçou. "Você vai se arrepender disso," gritou. "Vai perceber que cometeu o maior erro da sua vida." Eduardo não respondeu. Continuou arrumando as malas em silêncio. Quando Helena saiu batendo a porta, a casa voltou a ficar muda, mas não era mais o mesmo silêncio. Era o silêncio de uma decisão tomada. O dia seguinte. Na manhã seguinte, Eduardo desceu para o café e encontrou a mesa arrumada como sempre. Sofia estava na cozinha, em silêncio, evitando olhar para ele. "Bom dia", disse Eduardo. Ela se assustou levemente. "Bom dia, senhor." "Pode olhar para mim", ele disse com gentileza. Sofia ergueu os olhos, ainda inseguros. "Ontem..." ele começou. "Eu quero que saiba que você não fez nada de errado." Ela engoliu seco. "Eu fiquei com medo de perder o emprego." Eduardo sentiu o peito apertar. "Isso não vai acontecer. Pelo contrário." Ela assentiu, sem saber o que dizer. E naquele pequeno diálogo, algo diferente começou a nascer dentro daquela casa. Ainda não era amor, nem amizade, era respeito. E isso mudaria tudo. Os dias seguintes foram estranhos. A mansão, que sempre teve o som discreto de passos, portas e talheres, parecia agora grande demais, vazia demais. Helena quase não aparecia. Passava a maior parte do tempo trancada no quarto de hóspedes. Quando saía, cruzava os corredores como um fantasma elegante, ignorando todos ao redor, inclusive Eduardo. Ele, por sua vez, mergulhou no trabalho. Acordava cedo, passava horas no escritório, fazia reuniões intermináveis, não por ambição, mas para não pensar, para não sentir. À noite voltava cansado, com a sensação incômoda de que tinha feito a coisa certa, mesmo doendo. E Sofia observava tudo à distância. Sofia continuava cumprindo sua rotina com a mesma dedicação de sempre. Mas agora havia algo diferente. Ela fazia o café com ainda mais cuidado. Organizava a casa em silêncio, quase invisível, como se tivesse medo de ocupar espaço demais. Eduardo percebeu. Na quinta-feira à tarde, ele estava no escritório quando ouviu uma batida leve na porta. "Entra", disse. Sofia apareceu segurando uma bandeja. "Trouxe o café, senhor Eduardo, do jeito que o senhor gosta." Ele sorriu de leve. "Obrigado. Pode deixar aí." Ela colocou a bandeja sobre a mesa de madeira escura e deu 2 passos para trás, pronta para sair. "Sofia", ele chamou. Ela parou. "Sim? Pode sentar um pouco." Ela hesitou. Eu ainda tenho coisas para terminar." "Pode esperar", ele disse com calma. "Não é uma ordem, é um convite." Sofia respirou fundo e se sentou na ponta da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo. "Eu queria te pedir desculpas", Eduardo começou. Ela arregalou os olhos. "O senhor não precisa..." "Preciso, sim, por não ter percebido antes o que estava acontecendo aqui dentro. Por ter permitido que alguém te tratasse daquela forma."
Sofia abaixou a cabeça. Eu já passei por coisas piores. A frase saiu baixa, simples e devastadora. Eduardo sentiu algo apertar dentro do peito. Você não deveria passar por nada disso, ele respondeu. Em lugar nenhum. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Obrigada, disse por fim. De verdade. Você tem família? Eduardo perguntou com cuidado. Sofia respirou fundo antes de responder. Minha mãe faleceu no ano passado. Coração. Meu pai, eu nunca conheci. Não tenho irmãos. Eduardo ficou em silêncio. Vim do interior de Minas, ela continuou. Trabalhei desde os 15. Minha mãe sempre dizia que dignidade não vem do cargo, mas da forma como a gente trata os outros. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ela estava certa. Sofia sorriu, tímida. Ela era. Houve um silêncio confortável entre eles, diferente de todos os outros silêncios daquela casa. Se você quiser, Eduardo disse, pode tirar o resto do dia de folga. Não precisa ficar tensa. Sofia levantou rapidamente. Não, senhor, eu prefiro trabalhar. Trabalhar me acalma. Ele assentiu. Tudo bem, mas saiba que você não precisa mais ter medo aqui. Ela saiu da sala com passos leves, mas algo dentro dela havia mudado. E Eduardo percebeu isso. Naquela mesma noite, Helena apareceu no escritório. Vestia um hobby caro, maquiagem impecável. Os olhos vermelhos denunciavam o choro. A gente precisa conversar, disse, fechando a porta atrás de si. Eduardo suspirou. Já conversamos. Não o suficiente, ela rebateu. Você está me afastando, está me humilhando. Ele a encarou. Você se humilhou sozinha no dia em que perdeu o controle? Ela se aproximou da mesa. Eu vi você conversando com aquela empregada. Eduardo franziu o senho. O nome dela é Sofia. Claro que é. Helena ironizou. Já virou íntimo agora? Cuidado com o tom, ele respondeu. Você não está mais em posição de fazer acusações. Ela respirou fundo, mudando a estratégia. Eu estou sofrendo, Eduardo. Você sabe disso. Eu te amo. Ele permaneceu em silêncio. Você vai jogar tudo fora por alguém que você nem conhece? Eduardo respondeu com calma. Eu conheço caráter quando vejo. Helena empalideceu. Isso não acabou, ela disse apontando o dedo. Você ainda vai precisar de mim. Ela saiu do escritório deixando um rastro de perfume e tensão. Eduardo ficou parado por alguns segundos. Algo dizia que aquela história estava longe de terminar. Naquela noite, Eduardo caminhou até o jardim, o mesmo lugar onde tudo tinha desmoronado. Sentou-se no banco de pedra e ficou observando as plantas, agora cuidadas com ainda mais carinho. Do outro lado do jardim, Sofia regava algumas flores, concentrada, sem perceber que ele a observava. Ela parecia em paz, e pela primeira vez em semanas, Eduardo sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na manhã seguinte, a mansão acordou diferente. Não era algo visível, era um clima. Os funcionários falavam mais baixo, os passos ecoavam mais longos pelos corredores. Até o ar parecia pesado. Sofia percebeu primeiro. Enquanto organizava a sala de estar, ouviu duas funcionárias cochichando perto da porta da lavanderia. Você soube? Uma delas murmurou. Dizem que a Helena saiu do quarto chorando ontem. Falaram que foi por causa da Sofia. Sofia congelou. O pano escorregou da mão e caiu no chão. Ela respirou fundo, fingiu não ouvir, mas o coração começou a bater rápido demais. Não demorou para que a história se espalhasse, distorcida, venenosa, injusta. Helena estava fazendo exatamente o que sabia fazer melhor: controlar a narrativa. A armadilha invisível. No fim da tarde, Sofia foi chamada à cozinha por uma das funcionárias mais antigas. Cuidado, menina, disse em voz baixa. A dona Helena anda dizendo coisas perigosas. Que tipo de coisas? Sofia perguntou, sentindo um nó no estômago. A mulher hesitou.
que você se aproveitou da situação, que fez drama para ganhar espaço com o patrão. Sofia sentiu o chão sumir sob os pés. Isso não é verdade. Eu sei, a funcionária respondeu, mas nem todo mundo sabe. Sofia voltou para o trabalho em silêncio, mas por dentro estava em pedaços. Ela já tinha vivido isso antes. Sabia como histórias mal contadas destruíam reputações, especialmente de quem não tinha poder para se defender. O peso do passado. Mais tarde, Eduardo encontrou Sofia no jardim. Ela regava as plantas, mas o olhar estava distante. "Você está bem?" ele perguntou. Sofia se assustou levemente. "Estou sim, senhor." Ele percebeu a mentira imediatamente. "Sofia", disse com calma, "você pode falar comigo." Ela demorou alguns segundos. Depois desligou a mangueira e respirou fundo. "Eu não queria causar nada disso", disse. "Eu já perdi empregos antes por menos." Eduardo franziu a testa. "Como assim?" Ela sentou no banco de pedra, os ombros curvados. "Teve uma casa", começou, "em que a patroa disse que eu flertava com o marido dela. Eu nunca fiz nada. Nunca. Mas a palavra dela pesou mais que a minha." Eduardo sentiu um aperto no peito. "Me mandaram embora no mesmo dia, sem explicação, sem defesa." Ele ficou em silêncio. "Desde então", Sofia continuou, "eu aprendi a desaparecer, a falar pouco, a não chamar atenção, a aceitar tudo calada." Ela levantou os olhos, finalmente encarando Eduardo. "O que aconteceu no jardim? Eu fiquei com medo de tudo se repetir." Eduardo sentou ao lado dela. "Isso não vai acontecer aqui. O senhor não pode controlar o que as pessoas dizem." Ela respondeu. "Posso controlar o que eu acredito." Ele disse. "E eu acredito em você." Sofia sentiu os olhos arderem. "Obrigada", sussurrou. Naquela mesma noite, Eduardo recebeu uma ligação. Era o advogado da família. "Eduardo, recebi uma mensagem estranha da Helena", ele disse. "Ela insinuou que pretende exigir uma compensação financeira maior se sair da casa, alegando humilhação emocional." Eduardo fechou os olhos. "Ela está se fazendo de vítima", respondeu. "Sim, e está tentando te pressionar." Eduardo respirou fundo. "Então ela vai aprender que chantagem não funciona comigo." No dia seguinte, Eduardo reuniu todos os funcionários na sala principal. Helena observava de longe, braços cruzados. "Quero deixar algo claro", Eduardo começou. "Sofia continua trabalhando aqui com total confiança da minha parte." Alguns cochichos cessaram imediatamente. "Qualquer comentário desrespeitoso ou mentira espalhada dentro dessa casa não será tolerada." Helena sentiu o golpe. "E mais", ele continuou, "ninguém aqui será julgado por posição, origem ou salário. Quem não concordar com isso, pode procurar outro lugar." O silêncio foi absoluto. Sofia sentiu as pernas tremerem. Não era só defesa, era posicionamento. Mais tarde, Helena confrontou Eduardo no corredor. "Você me expôs", disse entre dentes. "Não", ele respondeu. "Eu só disse a verdade." "Você escolheu ficar do lado dela." Eduardo a encarou. "Eu escolhi ficar do lado do que é certo." Helena riu, amarga. "Isso vai te custar caro." "Já custou", ele respondeu. "Mas valeu a pena." Ela virou as costas. Mas dentro dela, algo escuro começou a se mover. Naquela madrugada, Sofia quase não dormiu. Cada frase que tinha ouvido ecoava na cabeça como um aviso. "Você não pertence a esse lugar." O medo que ela conhecia tão bem voltou a apertar o peito. Na manhã seguinte, levantou mais cedo que o normal. Arrumou o quarto dos funcionários com cuidado excessivo. Dobrou roupas. Guardou pequenos objetos pessoais numa bolsa simples. Ela já tinha tomado uma decisão. Antes de sair para o trabalho, Sofia escreveu uma carta. A letra era firme, mas o papel tremia. "Senhor Eduardo, agradeço por tudo, pelo respeito, pela defesa,
Mas não posso ser o motivo de conflitos dentro da sua casa. Já vivi isso antes e sei como termina. Prefiro sair em silêncio a ver essa situação piorar. Levo comigo apenas gratidão. Ela dobrou o papel com cuidado e colocou sobre a mesa do escritório. Respirou fundo. Ainda não tinha coragem de ir embora sem se despedir. Enquanto isso, Helena fazia ligações. Ele vai se arrepender, dizia ao telefone. Eu tenho provas, mensagens, histórias. Se eu quiser, destruo a imagem dele. Era mentira, mas ela contava com algo poderoso. A dúvida. Horas depois, uma mensagem anônima chegou ao celular de Eduardo. Você confia demais na pessoa errada. Ele leu. Franziu a testa e, pela primeira vez desde o ocorrido, sentiu uma pontada de insegurança. Eduardo encontrou a carta no início da tarde. Leu uma vez, depois outra. Sentiu o estômago afundar. Sofia estava indo embora. Ele saiu do escritório imediatamente. Sofia! Chamou pelos corredores. Não encontrou resposta. O coração começou a bater mais rápido. No jardim, viu a mangueira desligada, as plantas intactas. Tudo estava arrumado demais, como se alguém estivesse se despedindo. Ele encontrou Sofia perto do portão lateral, a bolsa no ombro. Você ia embora sem falar comigo? Perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Ela se virou devagar. Eu ia deixar a carta. Eu li. Ela engoliu seco. Eu não posso ficar, Sr. Eduardo. Isso está ficando grande demais. Não é você que tem que sair. Ele respondeu. É quem está causando isso. Não funciona assim, Sofia disse. Nunca funciona. Eduardo se aproximou. Funciona aqui. Ela balançou a cabeça. O senhor não entende o que é ser sempre o elo mais fraco. Talvez eu esteja começando a entender. Ele respondeu. E é exatamente por isso que eu não vou deixar você ir embora assim. Ela levantou os olhos, surpresa. Você não tem culpa do caráter de ninguém. Ele continuou. E não precisa se esconder para que outros se sintam confortáveis. Sofia sentiu as lágrimas escaparem. Eu só queria trabalhar em paz. E você vai, ele disse, aqui, se quiser ficar. O silêncio se estendeu entre eles. Ela respirou fundo. Eu fico, disse baixinho, mas só se for de verdade. Eduardo assentiu. É de verdade. Naquela mesma noite, Eduardo chamou Helena ao escritório. Você espalhou mentiras, ele disse. Prova, ela respondeu, desafiadora. Eduardo colocou o celular sobre a mesa. Tentativa de chantagem, mensagens, testemunhas. Ela empalideceu. Você cavou a própria saída. Ele continuou. Amanhã seus pertences estarão prontos. Você não faria isso. Ela sussurrou. Já estou fazendo. Helena saiu sem dizer mais nada. Dessa vez, não houve gritos. Só portas se fechando. Mais tarde, Eduardo encontrou Sofia sentada no jardim. Eu quase fui embora, ela disse. Eu quase deixei, ele respondeu. Eles se olharam. Havia algo novo ali. Não era romance. Era algo mais profundo. Confiança. A saída de Helena aconteceu sem despedidas. Na manhã seguinte, um carro aguardava em frente à mansão. As malas foram colocadas no porta-malas por um motorista contratado. Helena desceu a escada vestida com elegância, óculos escuros escondendo o olhar, como se ainda tentasse manter alguma aparência de controle. Ela passou por Sofia sem dizer uma palavra. Sofia manteve os olhos baixos, o corpo rígido, não por submissão, mas por alívio contido. Quando o portão se fechou atrás do carro, a casa pareceu respirar pela primeira vez em semanas. Eduardo observou tudo da varanda. Não sentiu alegria. Sentiu silêncio e, curiosamente, aquele silêncio não machucava. Nos dias seguintes, a rotina começou a se reorganizar. Não havia mais tensão nos corredores, nem passos apressados demais, nem portas fechadas com força.
Os funcionários voltaram a falar em tom normal. Pequenos risos reapareceram, discretos, quase tímidos. Sofia continuava fazendo seu trabalho com o mesmo cuidado de sempre, mas algo nela havia mudado. Não andava mais encolhida. Não desviava o olhar o tempo todo. Ainda era reservada, mas já não parecia prestes a desaparecer. Eduardo percebeu isso nos detalhes. No jeito como ela se sentava para descansar alguns minutos. No modo como falava, um pouco mais firme. No olhar que, vez ou outra, se encontrava com o dele sem pressa. Numa tarde chuvosa, ele a encontrou na cozinha, preparando café. "Vai esfriar", ele disse, apontando para a xícara. "Eu faço outro", ela respondeu, sorrindo de leve. "Não precisa. Posso tomar assim." Ele se sentou à mesa. Ficaram alguns segundos em silêncio, ouvindo o barulho da chuva contra os vidros. "Posso te fazer uma pergunta?" Eduardo disse. Sofia assentiu. "O que te fez ficar?" Ela pensou antes de responder. "Porque, pela primeira vez, alguém me defendeu sem pedir nada em troca." Eduardo engoliu seco. "Eu não fiz nada demais." "Fez sim", ela respondeu. "Pessoas como eu não são defendidas. A gente é substituída." Ele sentiu o peso daquelas palavras. "E você?" ela perguntou. "Por que fez isso?" Eduardo demorou a responder. "Porque eu percebi que estava me tornando alguém que eu não gostava. Alguém que via tudo, mas preferia não intervir." Ela o observou com atenção. "E agora? Agora eu quero fazer diferente." A conversa ficou suspensa no ar, como algo que nenhum dos dois sabia ainda onde ia chegar. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou pensando na casa, na vida que tinha construído, nas escolhas que fez por conveniência, não por verdade. Pensou nos pais, no acidente que os levou cedo demais. Pensou em como o dinheiro tinha preenchido espaços, mas nunca curado ausências. Na manhã seguinte, encontrou Sofia sentada no jardim, segurando uma foto antiga. "É da sua mãe?" ele perguntou. Ela assentiu. "Foi tirada pouco antes de eu vir para São Paulo." Eduardo sentou ao lado dela. "Eu perdi meus pais cedo também", disse. "Num acidente. Tinha 23 anos. Sofia virou o rosto lentamente. "Deve ter sido difícil." "Foi. Construí tudo isso tentando não sentir o vazio." Ela guardou a foto. "Às vezes, a gente se ocupa para não doer", disse. Ele sorriu, triste. "Exatamente. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi honesto." Nos dias seguintes, Eduardo passou a chegar mais cedo em casa. Cancelou viagens desnecessárias. Jantava ali, na própria mesa, algo que não fazia há anos. Sofia servia o jantar com cuidado, mas agora se permitia conversar um pouco mais. Falavam sobre coisas simples: comida, plantas, o clima do interior, histórias da infância. Nada era dito sobre sentimentos, mas tudo era sentido. Eduardo começou a perceber que esperava aqueles momentos, que o dia parecia incompleto quando não os tinha. E Sofia, mesmo tentando se convencer do contrário, também sentia. Ela não se permitia nomear, ainda. Naquela casa, algo estava crescendo devagar, sem pressa, sem imposição. E pela primeira vez, nenhum dos dois estava com medo disso. O tempo começou a passar de um jeito diferente naquela casa. Não mais pesado, não mais acelerado. Eduardo acordava cedo, mas já não sentia aquela pressa constante de sair. Tomava café com calma, observando a luz da manhã entrar pelas janelas amplas da cozinha. Sofia costumava estar por perto, organizando alguma coisa, e os dois trocavam poucas palavras, mas cheias de significado. Pequenos hábitos surgiram sem que percebessem. Ela separava o café do jeito que ele gostava. Ele perguntava se ela já tinha comido. Coisas simples, quase invisíveis, mas que iam costurando um tipo novo de proximidade.
Numa tarde de sexta-feira, Eduardo chegou mais cedo do que o normal e encontrou Sofia sentada na varanda, lendo um livro antigo de capa gasta. "Gosta de ler?" ele perguntou. Ela se assustou levemente, fechando o livro. "Gosto. Esse era da minha mãe." Ele se aproximou e sentou ao lado dela. O que ela lia? De tudo um pouco. Dizia que os livros eram janelas quando a gente não podia sair do lugar. Eduardo sorriu. Ela parecia uma mulher sábia. Era, forte, mesmo quando tudo dava errado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Às vezes eu sinto que decepcionei ela", confessou. "Queria ter estudado mais, feito faculdade, mas a vida foi empurrando." Eduardo olhou para ela com atenção. "Você não decepcionou ninguém. Você sobreviveu." Ela ergueu os olhos. "Isso também conta. Conta mais do que qualquer diploma." Sofia respirou fundo, como se aquelas palavras tivessem tocado algo antigo dentro dela. Naquela noite, Eduardo convidou Sofia para jantar na mesa principal. "Só nós dois", ele disse. "Não como patrão e funcionária. Como duas pessoas." Ela hesitou. "As pessoas podem comentar." "Deixa comentar", ele respondeu. "Pela primeira vez eu não me importo." Sofia aceitou. O jantar foi simples, nada de luxo exagerado. Conversaram por horas, riram de histórias pequenas, dividiram memórias doloridas com cuidado. Em determinado momento, Sofia percebeu que estava sorrindo com facilidade, algo raro para alguém que sempre aprendeu a se proteger. "Você mudou muito", ela disse. "Eu estava dormindo", ele respondeu. "Você me acordou." Ela abaixou o olhar, corando. Depois daquele jantar, a linha invisível entre eles começou a se mover. Não foi um toque, não foi um beijo, foi algo mais profundo. Presença. Nos dias seguintes, Eduardo começou a reparar em coisas que antes ignorava. No jeito como Sofia cuidava das plantas como se fossem pessoas, na paciência que tinha com tudo, na forma como escutava antes de responder. E Sofia passou a perceber Eduardo além do homem rico. Via o cansaço escondido nos ombros, o peso de anos de solidão disfarçada de sucesso. Uma noite, a energia acabou durante uma tempestade. A casa ficou às escuras, iluminada apenas pela luz das velas que Sofia acendeu com calma. "Parece outra casa assim", Eduardo comentou. "Parece mais real", ela respondeu. Sentaram-se na sala, próximos demais para ignorar. O silêncio entre eles estava carregado, mas não era desconfortável. "Eu tenho medo", Sofia disse de repente. "De quê?" "De estragar tudo." Eduardo virou o rosto para ela. "Às vezes, o que estraga é fingir que nada está acontecendo." Ela respirou fundo. Não houve beijo. Ainda não. Mas quando as luzes voltaram e a tempestade passou, os dois sabiam que algo tinha mudado para sempre, e nenhum dos dois estava disposto a fingir que não sentia. Depois daquela noite, nada foi dito diretamente, mas tudo estava diferente. Eduardo passou a perceber o tempo de outro jeito. Os dias não eram mais uma sequência de compromissos e números. Havia pausas, havia espera, havia expectativa. Ele se pegava ouvindo passos no corredor e reconhecendo quem era antes mesmo de olhar. O som leve dos passos de Sofia tinha se tornado familiar demais. Ela, por sua vez, começou a travar pequenas batalhas internas. Sabia que algo estava acontecendo. Sentia no corpo, no coração, na forma como o silêncio entre eles já não era vazio. Mas também sabia onde estava pisando. Conhecia o mundo dele. Sabia como histórias como a dela costumavam terminar quando cruzavam limites invisíveis. Numa manhã de domingo, Eduardo a encontrou no jardim, sentada no chão, mexendo na terra com as mãos. Você vai sujar a roupa", ele comentou. "Já sujei a vida inteira", ela respondeu sorrindo. "Um pouco de terra não faz diferença." Ele se sentou ao lado dela.
sem se importar com o chão. Nunca pensei que pisaria nisso aqui assim, disse, olhando para a mansão atrás deles. Descalço? Ela brincou. Vulnerável. Ela ficou séria por um instante. Vulnerabilidade assusta. Mais do que solidão, Sofia não respondeu de imediato. Eu aprendi a conviver com a solidão, disse por fim. Ela machuca menos quando a gente se acostuma. Eduardo virou-se para ela. Eu me acostumei também, e isso quase me transformou em alguém que eu não queria ser. Eles se olharam por alguns segundos longos demais para serem ignorados. Sofia se levantou primeiro. Eu preciso terminar umas coisas. Claro, ele respondeu, percebendo que ela precisava daquele espaço. Mas naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Uma visita apareceu sem aviso. Helena. O carro parou em frente ao portão e antes que alguém pudesse impedir, ela entrou. Elegante, segura, como se ainda tivesse algum direito ali. Sofia a viu primeiro. O corpo inteiro enrijeceu. Eduardo desceu as escadas ao ouvir a voz conhecida ecoando pela casa. Eu só vim buscar o que é meu, Helena disse, sorrindo de um jeito ensaiado. Você já levou tudo. Ele respondeu frio. Nem tudo, ela disse olhando em volta. Algumas coisas levam tempo para serem arrancadas. O olhar dela pousou em Sofia, lento, calculado. Então é ela, Helena disse. A nova substituta. Sofia sentiu o rosto queimar, mas não abaixou a cabeça. Eduardo deu um passo à frente. Cuidado com o que vai dizer. Helena riu. Você realmente acha que isso vai dar certo? Perguntou. Duas pessoas de mundos tão diferentes? Eu acho que isso não te diz respeito, ele respondeu. Diz sim, ela rebateu, porque eu conheço esse mundo e ele não perdoa. Ela se aproximou de Sofia. Você acha que ele vai te escolher quando tudo apertar? Quando a sociedade olhar torto? Quando os amigos rirem? Sofia respirou fundo. Eu não preciso ser escolhida por ninguém, disse com a voz firme. Eu só preciso ser respeitada. Helena pareceu surpresa por um instante. Eduardo sentiu algo se alinhar dentro dele. Pode ir embora, ele disse. Agora. Helena sustentou o olhar por alguns segundos, depois virou as costas. Antes de sair, deixou uma última frase no ar. Isso ainda não acabou. Quando o portão se fechou, Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo se aproximou. Você está bem? Não sei, ela respondeu. Mas eu não quero fugir. Ele assentiu. Nem eu. Naquele instante, ambos entenderam que não era mais só sobre sentimentos. Era sobre escolha. E o mundo lá fora não facilitaria nada. Mas mesmo assim, nenhum dos dois recuou. Depois da visita de Helena, a casa não voltou ao normal. Não havia gritos, nem discussões, nem acusações explícitas. Mas havia algo no ar, uma sensação de que o mundo externo tinha finalmente encontrado uma fresta para entrar naquele espaço que até então parecia protegido. Sofia sentia isso no corpo. Nos dias seguintes, começou a perceber olhares diferentes quando saía para comprar algo na rua. Conversas interrompidas quando passava perto. Pessoas que antes eram educadas, agora pareciam curiosas demais. Ela sabia o que estava acontecendo. Helena não precisava estar ali para causar estragos, bastava falar. Eduardo também sentiu o impacto. Convites para eventos começaram a vir acompanhados de mensagens estranhas. Um amigo de longa data comentou em tom de brincadeira se era verdade que ele estava envolvido com a funcionária. Eduardo desligou o telefone sem responder. Naquela noite, Sofia entrou no escritório dele. A gente precisa conversar, disse. Eduardo levantou o olhar imediatamente. Eu sei. Ela fechou a porta. Isso está ficando grande demais. As pessoas estão falando. Eu não quero ser um peso na sua vida. Eduardo se levantou. Você nunca foi um peso. Não é isso que o mundo vai dizer.
Ela respondeu. Eles não veem quem eu sou. Veem de onde eu vim. Ele respirou fundo. E você vai deixar o mundo decidir? Sofia ficou em silêncio. Eu passei a vida inteira tentando não chamar atenção. Ela disse. Agora parece que eu virei um problema público. Eduardo se aproximou. Você virou um espelho. Isso incomoda muita gente. Ela sorriu de leve, triste. Você fala como se fosse fácil. Não é, ele respondeu. Mas é necessário. Sofia deu alguns passos para trás. E se isso te custar negócios, amizades, respeito? Eduardo a encarou. Eu já perdi respeito por mim mesmo antes. Isso sim quase me destruiu. Ela sentiu o impacto daquelas palavras. Eu não quero que você se sacrifique por mim. Não estou me sacrificando, ele disse. Estou escolhendo. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Então escolhe comigo, sabendo do preço. Eduardo assentiu. Eu sei exatamente qual é o preço. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Cancelou uma reunião importante com investidores estrangeiros e apareceu em um evento beneficente ao lado de Sofia. Não tentou escondê-la, não a apresentou como funcionária, apresentou como alguém importante. As câmeras registraram, os olhares vieram, os sussurros também. Sofia sentiu o corpo inteiro tremer, mas manteve a postura. Eduardo segurou a mão dela, não para protegê-la, para caminhar junto. No dia seguinte, as manchetes surgiram, algumas respeitosas, outras cruéis. Eduardo leu tudo em silêncio. Sofia não leu nada. Eu tenho medo, ela confessou naquela noite. Eu também, ele respondeu. Então por que não desistimos? Eduardo a olhou nos olhos. Porque algumas coisas só valem a pena quando exigem coragem. Ela encostou a testa na dele. Eu nunca tive ninguém me escolhendo assim. Nem eu, ele disse. Até agora. Ali não houve promessa, mas houve algo mais forte, compromisso. O mundo podia observar. Eles já tinham decidido. Os dias seguintes foram intensos. Eduardo percebeu rapidamente quem ficou e quem se afastou. Convites deixaram de chegar. Telefonemas não retornaram. Alguns parceiros de negócios preferiram esperar a poeira baixar. Outros foram mais diretos e disseram sem rodeios que aquela exposição não era boa para a imagem. Ele ouviu tudo com calma e pela primeira vez não tentou agradar. Sofia sentia o impacto de outra forma. Pessoas que nunca tinham falado com ela passaram a reconhecer seu rosto, algumas com curiosidade, outras com julgamento. Ela passou a sair menos, evitava lugares cheios, sentia o peso de ser observada. Uma noite, sentaram juntos na varanda, em silêncio. Às vezes eu sinto que não pertenço a esse mundo, Sofia disse. Eduardo virou o rosto para ela. Eu vivi nele a vida inteira, respondeu. E só agora estou percebendo que talvez ele nunca tenha sido meu também. Ela o olhou, surpresa. Então por que você construiu tudo isso? Ele demorou a responder. Porque era o que esperavam de mim. Sucesso, controle, resultados. Ninguém perguntou se eu era feliz. Sofia pensou por alguns segundos. E agora? Agora eu sei o que quero proteger. Ela sentiu o peso daquelas palavras. Nos dias seguintes, Eduardo começou a mudar a própria rotina. Passou a trabalhar menos horas, delegou mais, voltava cedo, jantava em casa, algo impensável meses antes. A casa começou a ganhar vida de outro jeito, não mais tensa, nem silenciosa demais. Simples. Numa tarde qualquer, Sofia estava na cozinha preparando um bolo quando Eduardo entrou, arregaçando as mangas da camisa. Precisa de ajuda? Perguntou. Ela riu. O senhor sabe quebrar ovos sem fazer bagunça? Só tem um jeito de descobrir. Eles acabaram rindo quando metade da farinha caiu fora da tigela. A cozinha ficou suja, os dois também. Helena teria surtado.
Sofia comentou, sem pensar. O riso cessou por um instante. Eduardo respirou fundo. Aquela casa precisava mesmo cair para virar lar. Sofia assentiu. Eu nunca tive um lar de verdade, confessou. Sempre foi um lugar temporário. Ele a encarou com cuidado. E agora? Ela pensou antes de responder. Agora eu tenho medo de perder. Eduardo se aproximou. Eu também. Ele tocou a mão dela devagar, esperando qualquer sinal de recuo. Ela não recuou. Sofia, ele disse, eu não sei onde isso vai dar. Não sei como o mundo vai reagir amanhã. Mas sei que não quero voltar para a vida que eu tinha antes de você. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu não quero ser um capítulo passageiro. Você não é, ele respondeu. Você é a virada. O beijo não foi imediato. Foi lento, cuidadoso, quase tímido. Mas quando aconteceu, não houve dúvida. Não era impulso. Era escolha. Naquela noite, Sofia dormiu na casa principal pela primeira vez. Não como funcionária. Como alguém que finalmente tinha sido convidada a ficar. E Eduardo, deitado ao lado dela, percebeu que toda a riqueza que tinha construído nunca tinha sido suficiente para comprar aquele sentimento. Paz. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes de Sofia. Ficou alguns minutos observando o teto, sentindo algo que não sentia havia muitos anos. Tranquilidade. Não aquela paz artificial que vinha depois de uma vitória profissional, mas uma calma silenciosa, simples, quase humilde. Virou o rosto devagar e a viu dormindo ao seu lado. O cabelo espalhado pelo travesseiro, a respiração leve, o rosto sereno, como se pela primeira vez não estivesse em alerta. Aquela imagem atingiu Eduardo com força, não como desejo, mas como responsabilidade. Ele se levantou sem fazer barulho e desceu para a cozinha. Preparou café, algo que raramente fazia. O cheiro se espalhou pela casa inteira. Quando Sofia apareceu na porta, ainda meio sonolenta, vestindo uma camisa larga dele, parou por um instante, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Bom dia, ele disse. Ela sorriu. Bom dia. Sentaram-se à mesa. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Eu fiquei pensando a noite inteira, Sofia disse por fim. Se isso é mesmo certo. Eduardo assentiu. Eu também. Ela segurou a xícara com as duas mãos. Não pelo que eu sinto, explicou, mas pelo peso que isso coloca sobre nós dois. Eduardo respirou fundo. Eu não quero te prometer um mundo perfeito, disse. Nem uma vida fácil. O que eu posso prometer é honestidade, presença, e que eu não vou te esconder. Ela o encarou. Isso já é mais do que eu tive a vida inteira. Naquela mesma semana, Eduardo fez algo que surpreendeu a todos. Chamou os funcionários e comunicou mudanças. Horários mais humanos, salários ajustados, respeito explícito, não como discurso bonito, mas como prática diária. Alguns ficaram desconfiados, outros emocionados. Sofia observava tudo à distância, entendendo que aquilo não era apenas por ela. Era um acerto de contas interno que Eduardo vinha adiando há anos. Alguns dias depois, ela recebeu uma ligação inesperada. Era da prima com quem quase não falava. Eu vi você na internet, disse a voz do outro lado. Não acreditei que era você. Sofia sentiu o estômago apertar. Estão falando muita coisa, a prima continuou. Mas eu só liguei para dizer, eu fiquei orgulhosa. Sofia desligou o telefone chorando. Eduardo a encontrou sentada no jardim. Está tudo bem? Perguntou. Ela contou. Ele se sentou ao lado dela sem dizer nada. Talvez, Sofia disse, isso tudo esteja servindo para eu parar de me esconder. Eduardo sorriu. Talvez esteja servindo para todos nós. Com o passar das semanas, a exposição diminuiu. O escândalo perdeu força. As pessoas sempre arrumam outra coisa para comentar. Mas algo permaneceu.
o respeito silencioso de quem observava de longe e percebia que aquilo não era um capricho passageiro. Numa noite calma, Sofia entrou no escritório de Eduardo. "Posso te perguntar uma coisa?" "Sempre." "Por que você nunca teve filhos?" Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. "Porque eu sempre tive medo de repetir ausências", respondeu. "Medo de não saber amar direito." Ela se aproximou. "Você ama com presença. Isso já é muito." Ele sorriu, emocionado. "E você? Já pensou em ter uma família?" Sofia respirou fundo. "Eu sempre quis, mas nunca achei que fosse possível para alguém como eu." Eduardo segurou a mão dela. "Talvez agora seja." Não era uma promessa, era uma possibilidade aberta, e isso por si só já mudava tudo. Naquela noite, deitados juntos, Sofia adormeceu rápido. Eduardo ficou acordado, olhando o escuro, pensando no caminho improvável que tinha percorrido, pensando que tudo aquilo tinha começado com flores caídas no chão e uma escolha difícil, e que, às vezes, a vida só muda quando a gente tem coragem de não seguir o roteiro que esperam da gente. Ele fechou os olhos, pela primeira vez, sem medo do amanhã. O tempo não parou para eles, mas passou diferente. Meses depois, a casa já não carregava vestígios do passado. Não havia lembranças de discussões, nem sombras nos corredores. Tudo ali parecia ter sido reorganizado não apenas nos móveis, mas nas intenções. Eduardo e Sofia aprenderam a caminhar juntos sem pressa, sem precisar provar nada a ninguém. Algumas pessoas se afastaram definitivamente. Outras, curiosamente, se aproximaram de novo quando perceberam que aquilo não era um escândalo passageiro, mas uma escolha sólida. Eduardo perdeu negócios, mas ganhou algo que nunca teve coragem de admitir que faltava: sentido. Sofia também mudou. Passou a estudar à noite, primeiro cursos pequenos, depois algo maior. Descobriu que era inteligente, capaz, e que não precisava pedir desculpa por ocupar espaço. Pela primeira vez, falava de futuro sem medo. Numa tarde ensolarada, Eduardo chegou em casa mais cedo, carregando uma pequena caixa de madeira. Encontrou Sofia no jardim, cuidando das plantas. "Você lembra desse lugar?" ele perguntou. Ela sorriu. "Como esquecer? Foi ali que tudo desmoronou, e foi ali que tudo começou." Eduardo se ajoelhou na frente dela, não com pressa, não com espetáculo, apenas com verdade. "Eu não trouxe flores hoje", disse. "Aprendi que elas murcham rápido quando não são para a pessoa certa." Sofia sentiu o coração disparar. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel simples, sem exagero, sem ostentação. "Eu não quero te prometer uma vida perfeita", ele continuou. "Quero te prometer presença, escolha diária, respeito. Quero construir uma família com você, se você quiser." Sofia não respondeu de imediato. As lágrimas vieram primeiro. "Eu passei a vida inteira achando que amor era algo que eu precisava merecer", disse, com a voz embargada. "Hoje, eu entendo que amor é algo que a gente constrói junto." Ela estendeu a mão. "Sim, não houve aplausos, não houve testemunhas, mas houve verdade." Algum tempo depois, a cerimônia aconteceu no próprio jardim. Simples, íntima. Alguns funcionários, poucos amigos verdadeiros e um céu aberto, limpo, como se o mundo tivesse decidido não atrapalhar. Eduardo olhou ao redor e pensou em como tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse fechado os olhos naquele dia. Se tivesse ignorado os gritos, se tivesse seguido o plano original, se tivesse entregado as flores à pessoa errada. Mas não ignorou. E foi isso que salvou sua vida. Anos depois, sentados no mesmo banco de pedra, Eduardo segurava a mão de Sofia enquanto observavam uma criança correndo pelo jardim. "Engraçado", ele disse, "como tudo começou com algo quebrado." Sofia sorriu. "Às vezes é preciso quebrar para reconstruir certo."
Eduardo respirou fundo. Não era mais o milionário que controlava tudo. Não era mais o homem vazio cercado de luxo. Era alguém que tinha aprendido, da forma mais difícil possível, que caráter vale mais que aparência, que amor verdadeiro não humilha, não grita, não diminui, e que a maior riqueza que alguém pode ter é escolher certo quando ninguém está olhando. O sol começou a se pôr. E naquele silêncio tranquilo, Eduardo soube que finalmente tinha chegado em casa.